E aí é a terceira vez que eu leio O Apanhador no Campo de Centeio, J.D. Salinger, ou J.D., como diz o cara que me vendeu o livro, Salinger. Comprei esse livro no sebo há muito tempo atrás, já tinha lido ele em uma biblioteca, depois comprei, encontrei no sebo, em Belo Horizonte, quando eu morava lá. E é mais um livro que me inspirou. A gente vai conversar sobre ele, vou falar sobre ele, mas antes de a gente falar sobre ele, mais um livro que me inspirou, uma mensagem na garrafa, uma poesia aí, uma colagem poética. Só um pouquinho, rapidinho. Observem um observador, um rapaz desajuizado correr furiosamente nos dois lados da rua. Uma poesia colada, inspirada então no Apanhador no Campo de Centeio. Nesse livro a gente tem os relatos de Holden Caulfield, o personagem principal, que narra em primeira pessoa aqui um final de semana aí da vida dele. É um garoto que estava num colégio interno nos anos 50, 40, final dos anos 40, e tomou tanta bomba que vai ser expulso e está sem saber como falar para o pai e para a mãe dele que ele vai embora. Aí ele resolve sair antes, falta aí, ele sairia numa quarta-feira, né? Ia ser liberado do colégio interno na quarta-feira e acaba se mandando no sábado, sem falar nada com o pai nem com a mãe. É um garoto de família que tem recursos, né? Em Nova York. E pega um trem, resolve ficar em hotel. E antes de chegar em casa, antes de criar coragem de chegar em casa, ele começa a viver uma aventura aí de 2 ou 3 dias. E é um garoto meio desajustado mesmo, tem problemas aí de encarar a realidade da vida e se acaba se envolvendo de uma forma empática com esse personagem que o Salinger criou, porque ele é muito sensível à hipocrisia das pessoas e ele não consegue lidar muito bem com isso, bebe muito, pelo menos tenta beber, né, porque ele é menor de idade ainda, se o caminhão passar. Ele é menor de idade ainda, mas ele é alto e tenta convencer os garçons aí dos bares a não cobrar a identidade dele para tomar uns drinks por aí. Fuma muito e fala sobre a sua visão do mundo como um adolescente mesmo, que é bem deprimido com a morte do irmão e tenta encarar a vida, mas não consegue. Tenta se encontrar em algum lugar na vida, mas não consegue. A única matéria que ele vai bem é literatura, né, inglês. Possivelmente a gente vê aí que ele tem uma tendência a ser escritor, embora não saiba. Ele tem um irmão que é escritor, que, segundo o Holden, se vendeu para Hollywood porque deixou de fazer literatura para escrever roteiro de cinema. E isso revolta um pouco ele também. O irmão virou um vendido, algo assim. E o Holden, acaba sendo um personagem meio épico. Esse livro ficou bem famoso, né? Marcou muitas gerações. É um dos livros que mais vendem até hoje. É um livro de 1950, se não me engano. E até hoje é um livro muito, muito vendido. O Salinger não liberou a história para ser filmada. Ele não gosta de cinema mesmo, não. Assim como o personagem que ele criou, acho que foi um pouco autobiográfico isso aí. O Salinger acho que não gostava de cinema, não. Talvez porque ele tenha tomado um chifre aí do Charlie Chaplin. Tem um filme aí que chama O Rebelde no Campo de Centeio, que conta um pouco da biografia do Salinger, mais um caminhão. Nesse filme você fica sabendo aí sobre esse corno que ele tomou do Charlie Chaplin, e talvez seja por isso que ele não curta muito cinema. Coloca o cinema como algo muito comercial e tal, que não acessa realmente a alma humana, assim como a literatura. Aí, por falar em corno, né, do Chaplin, e Salinger e Chaplin, o Holden também ele fica indignado porque ele gosta de algumas garotas, mas ele tem algo assim mais emotivo de pensar nessas meninas que ele acaba gostando. E os colegas dele são mais malandrões e tal, e já leva uma coisa mais pro lado sensual do que aquele envolvimento mais amoroso, mais romântico. E o Holden,
ele acaba também tomando uns chifres, vamos dizer assim, né? E nisso ele não se dá muito bem também, ele meio não consegue se encontrar com isso aí, essa transição aí da adolescência para a vida adulta. Ele começa a ficar meio deprimido com isso também. Tudo é uma frase que ele usa muito no livro, né? Isso me deixa deprimido pra burro. E aí ele vai fumando muito, falando isso em fumar, né? Eu fiz até um desenho aqui, é um garoto aí acendendo um cigarro. Só em referência aí essa preferência aí pelo tabaco que tem aí o Holden Caulfield. Enfim, é um cara que acaba por ser sensível a essas coisas e como todo mundo, principalmente na adolescência, a gente acaba sendo sensível a muitas coisas da vida, mesmo essa hipocrisia, essa questão de não saber aonde que vai dar tudo isso, essa torrente que é a vida, essa loucura da jornada da vida, a gente acaba se reconhecendo mesmo, se identificando com o Holden, tanto que o livro passou de gerações por gerações, é um livro até muito atual, embora você não tenha, né, é uma história de 1950 e 70 anos atrás. Você consegue ter essa dor humana, né? É um livro que escancara as dores humanas e de um adolescente, todo mundo foi um adolescente. Uma coisa é você, isso aqui é bacana, uma coisa é você falar de uma dor de um idoso. Quem vai ler, um adolescente que venha ler a dor de um idoso, talvez não entenda muito isso, mas um idoso vai entender a dor de um adolescente porque ele já passou por isso. Por isso esse livro é tão universal, é considerado um dos grandes romances aí do século XX, romances americanos, né? Tendo alçado aí o Salinger, é uma categoria de um escritor cult, e o bacana do Salinger é que ele tem umas características e umas peculiaridades aí, além de ter uma forma inovadora de escrita, pelo menos para a época, uma coisa bem coloquial, um linguajar bem coloquial. Isso é bacana, você vê um clássico que não é de uma, né, uma gramática rebuscada e tal, é porque ele colocou os sentimentos humanos aqui muito bem colocados. E isso também colocou, você pode ver um pouco do próprio autor nesses sentimentos, né? E ele depois se fechou, né? Ele acabou se fechando um pouco. Me faz lembrar até o Raduan Nassar, do Lavoura Arcaica, escritor brasileiro já. Talvez em uma outra oportunidade a gente converse sobre isso. É um livro também que mexeu muito comigo. Eu estou para reler ele também. E aí a gente vem aquela definição de clássico, né, do Ítalo Calvino, que um clássico é aquele livro que você frequentemente está relendo, né? Então aqui é a terceira vez que eu leio o Salinger, o Apanhador no Campo de Centeio, e o Lavoura Arcaica também, o Raduan, ele ficou fechado para o mundo também, se escreveu Lavoura Arcaica e o Copo de Cólera, eu acho que um outro livro só, e não é um cara bem recluso, não é de aparecer na mídia. Outro também, assim, o Rubem Fonseca, enfim, esses autores têm essa coisa tão forte que eles parecem que não querem se misturar muito com dar muita ideia para jornalista, sei lá por quê, né? Criar muita polêmica, já basta o que ele escreve. E falando em polêmica, esse livro aqui, eu não consegui entender por que esse livro acabou sendo muito relacionado a eventos meio tortuosos na história humana. Por exemplo, o assassino do John Lennon estava com esse livro quando tinha acabado de ler, estava lendo esse livro quando assassinou o John Lennon. Também parece que o cara que matou o JFK também tinha lido esse livro. Alguém que tentou matar o Ronald Reagan também, se não me engano, também estava com esse livro. Tanta coisa envolvendo esse livro que, na verdade, eu fui ler esse livro até por causa disso, porque o cara que matou o John Lennon leu esse livro. Não que eu, né, achasse que isso ia ser algo assim, poxa, mas é para entender por que um livro, talvez, eu achei até que o Apanhador no Campo de Centeio seria uma história de um assassino, um maluco. A história não deixa de ser uma história de um menino meio maluco, mas é um doido manso, vamos dizer assim. O autor mesmo coloca aqui na voz do Holden
que ele tem vontade de fazer muita coisa, mas ele fala, mas eu sou um covarde, eu não consigo fazer isso. E ao mesmo tempo ele gosta também de muita coisa, ele respeita muito as freiras, né, que ele encontra, ele tem um apreço muito grande pela própria família dele, embora ele não se entenda muito bem. Não assim, não é que ele não se entende com os pais, ele até se entende bem os pais dele, mas ele não quer viver a vida que os pais dele vivem, né? Ele quer ter uma vida mais tranquila, pacata, longe dessas hipocrisias da sociedade. E a história do título, né? O apanhador no campo de centeio, que ele tem uma viagem aí de que ele seria esse apanhador num campo de centeio, né? Eu não conheço um campo de centeio, mas acredito que seja algo parecido com uns campos de trigo, né? Com uma vegetação que acaba sendo alta e que as crianças estariam brincando nesse campo de centeio, mas esse campo de centeio está ao lado de um precipício. É o que ele fala com a irmãzinha dele aqui, com a Febe. Ele fala que ele queria ser o apanhador, é isso que ele queria ser da vida. Ela pergunta, mas o que você quer fazer da vida, o Holden? Você fica aí também, o que você quer fazer o quê? Ele falou assim, eu queria ser um apanhador no campo de centeio, que ficaria ali na beira do precipício e não deixar as crianças caírem nesse abismo, porque elas estavam brincando ali no campo de centeio. E a ideia do campo de centeio é porque tem uma música aí folclórica, acho que americana, ele até trocou aí as palavras, ele não sabia, a Febe esclarece para ele, não é um apanhador, é alguém que encontra, não é alguém que apanha, né? Se você apanha alguém no campo de centeio ou agarra alguém, não, né? Se você encontra alguém no campo de centeio. Aí a ideia é essa, que parece que ele gosta tanto da inocência das crianças, e até ele está vendo a inocência dele se perder, né? Ele entrando num mundo de transição para o mundo adulto, e ele não queria perder essa pureza, de certa forma. E aí, de onde tirou então essa piração aí do cara tentar matar o John Lennon? Será que ele achou que o John Lennon estava perdendo a pureza, mas aí em vez de tirar ele do abismo, ele acabou jogando ele pro abismo, né? Aí, cara, não sei. E o livro não dá para ser condenado por isso. O autor não pode ser condenado por uma maluquice que alguns leitores fizeram. Porque imagina que se todo mundo que lesse esse livro aqui fosse virar um pirado, o mundo já estava até acabando mesmo. Muitas pessoas já estavam mortas, porque esse livro é um dos que mais vende no mundo. São, parece que 250 mil cópias por ano. Então, assim, e um livro dos anos 1950, quer dizer, caramba, então se todo mundo que lesse esse livro se transformasse em assassino, então não tem nada disso. Acabou ficando um marketing ruim para o livro, mas que não tem nada a ver com... Ele não é um livro macabro, muito pelo contrário, né? É um livro cru, nu e cru da vivência de um ser humano em sua adolescência, na sua transição para o mundo adulto, e que começa a não aguentar as pressões da sociedade, da hipocrisia da sociedade mesmo, e quer ver a melhor forma de encarar a vida, mas não consegue, e acaba dando um piripaque lá, ele tem um colapso nervoso, e no final você vê que ele está enfim, ele está relatando essa breve jornada aí de um final de semana, do que aconteceu com ele. Ele briga com os colegas da escola, fica em hotéis, fuma muito, bebe muito, encontra muita gente, encontra professores, encontra pessoas novas e vai conversando a respeito disso. E você acaba se encantando pela história. Eu estava conversando com minha mulher, isso aqui me lembrou um pouco também o Barão das Árvores, que é um garoto que rompe também com tudo, só que o Barão das Árvores, a gente tem aí um garoto que começa a viver nas árvores, ele abandona a família e vai viver nas árvores, ele não tem um colapso nervoso, só muda totalmente o seu modo de viver. E aqui o Holden é um cara que não consegue encontrar ele não consegue fazer nada, ele se trava diante disso. E o Barão nas Árvores, então, que é a história do Cosme, só para mostrar para vocês, foi uma outra conversa que a gente teve no outro vídeo. Acessem aí, quem não leu, quem não viu o vídeo. É um livro que eu recomendo também, e a gente está sempre conversando aí sobre esses livros que impactam de tal forma que me inspiram a fazer uma arte. E é isso, uma recomendação de leitura aí. Se você ainda não leu, muita gente já leu, você está perdendo.
Deu um estalo aqui. Mais uma vez a poesia. Observem o observador, um rapaz desajuizado correr furiosamente nos dois lados da rua. Essa poesia aqui eu faço de uma forma semi-aleatória. Eu recorto frases soltas de livros, revistas velhos, de livros que não fazem mais sentido para existir, como livros. E ali, num caos organizado, eu recupero essas palavras. Nessa limitação, eu faço uma colagem poética, quase um haikai. São palavras reutilizadas e coloco numa garrafa, faço uma ilustração, um desenho que tenha alguma relevância para a história que eu acabei de ler, enfim. E vou fazendo essas artes aí. Se você gostou desse tipo de assunto, de me ouvir falar sobre essas coisas, se inscreve aí com a gente e a gente se vê numa próxima oportunidade, uma nova leitura, um novo papo aí sobre as coisas da vida, sobre as pressões da vida. E a gente se vê por aí. Essa foi mais uma mensagem. Até a próxima.